PGM Debate no sábado agora, diretamente Conexão Florianópolis. O convidado de hoje é de Florianópolis, Bruno Teixeira. Bruno, ele é... Olá! O Bruno é um gaúcho que mora em Florianópolis. Ele é especialista em direito ambiental. E, oi Bruno, já chegou. Nosso convidado para o PGM Ambiental hoje, ele é gaúcho e mora em Florianópolis. Vamos tentar aqui. Olá, oi Rafa. Olá. PGM Debate hoje, Conexão Novo Hamburgo. Oi, tudo bom, Bruno? Olá, tudo bem? Tudo bem? Eu Tudo bem, adorei. sim, tudo ótimo. Eu já estava te apresentando aqui como gaúcho que mora em Florianópolis. Opa, o gaúcho já Catarina já, né? Já o gaúcho. Perdeu o bar, perdeu tu. Perdemos mais um gaúcho para Santa Catarina, que está tão avançada em geodireito. O Bruno vai nos contar um pouquinho sobre a pesquisa dele, sobre esse tema tão interessante que é o geodireito e o direito ambiental. E eu estava falando, Bruno, que tu é mestrando em Direito e Sustentabilidade e Isso, Direito aqui na UFSC. Internacional e Sustentabilidade. É a área de concentração, isso. A vaga mesmo de mestrado é em Direito Ambiental, né? Orientação em Direito Ambiental e tutela administrativa do meio ambiente. E a área de concentração da pesquisa é Direito Internacional e Sustentabilidade, aqui na UFSC. E, Bruno, vamos começar direto assim. O que é geodireito para ti? Então, Sinara, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que eu sou muito suspeito para falar, porque sou fã e admiro muito a página da PGM Ambiental. Obrigada. Admiro muito o papel que vocês fazem de debates. Acompanhei várias lives já sobre diversas matérias, principalmente direito público, né, direito administrativo, direito ambiental. E é um prazer estar hoje conversando aqui contigo. Bom, geodireito, na mesma proporção que ele é desconhecido, ele é importante, eu diria, porque ele já existe há muito tempo, a gente não o enxerga, profissionais da área jurídica, como um ramo jurídico, né, como uma expertise do direito, mas ela está aplicada no nosso dia a dia, principalmente aqueles profissionais que trabalham na área do direito público. O geodireito, trazendo uma referência do Dr. Luiz Ojeda, que é a grande referência no país a respeito da matéria, né, ele fala o seguinte: para você começar a pensar em geodireito, pergunte onde estão os problemas aqui a norma, aqui a ambiental, né, urbanística, precisa resolver. Onde eles estão? Quem são as pessoas que estão afetadas? Então, é a espacialidade da norma jurídica. O geodireito é a união entre a crítica geográfica da norma, ou seja, você pensar em um tempo determinado, em um espaço determinado, com uma população, ou sujeitos e instituições que estejam, e bens jurídicos que estejam tutelados nesse espaço. Então, o geodireito traz, há muito tempo já, uma crítica a autores norte-americanos, autores, inclusive latino-americanos, numa crítica que é muito comum chamada de Law and Geographic, porque e trazer a geografia, né, o Special Law, o direito do espaço. E nada mais interessante e importante do que trazer a inter-relação entre geodireito e direito ambiental. Até porque não há nenhuma razão de ser o direito ambiental se não aplicado no espaço, né? E o bem jurídico do direito ambiental e ecológico é exatamente um espaço territorial em que constitui o próprio direito ambiental, ou seja, se você tiver um espaço protegido, uma qualidade ambiental, socioambiental, urbanística e territorial, você tem a união clara de geodireito e direito ambiental. Então, em síntese, geodireito é pensar onde está a norma, né, o espaço de aplicação da norma. O espaço de aplicação da norma, exatamente. A gente não consegue pensar o direito ambiental desatrelado do espaço, né? Dos limites Com espaciais. certeza. E, e qual tem sido, assim, na tua opinião, a, a aplicação prática na academia? Assim, como que tem sido Uhum. o olhar da academia para o geodireito? Sim. Então, Sinara, aqui na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina,
Tem uma referência de um projeto internacional coordenado pelo professor Dr. José Rubens Morato Leite também e com outros demais pesquisadores, com a professora Maria Leonor Cavalcante Ferreira, que são coautores comigo do artigo de Geodireito na recém-obra lançada, né, do Dr. Edson Milaré, sobre 40 anos da Política Nacional do Meio Ambiente. Nós trouxemos o geodireito em aplicação aos objetivos da política nacional. Na academia, a observação aqui, pegando como exemplo a rede JustSide de pesquisa internacional, que é um projeto com pesquisadores de outros países, Argentina, Uruguai, Espanha, Portugal, também com a participação da professora Alexandra Aragão, da Universidade de Direito de Coimbra. Na academia, a percepção é a seguinte: você precisa instrumentalizar o direito ambiental, né, para alcançar o anseio de uma justiça ecológica, uma justiça territorial. Em tempos de pandemia, por exemplo, nós temos uma necessidade muito grande de que a regulação e o controle, a implementação de fato desse direito ambiental, esse direito urbanístico, ele seja munido desses instrumentos eficazes, contemporâneos, né, que tragam, de fato, como eu falei antes, o conceito do geodireito. Não tem por que o direito ambiental existir se ele não está sendo concretizado num espaço territorializado, em que você tem a geoinformação não mais como uma tecnologia, mas como um direito. Né? Em tempos de LGPD, por exemplo, né, no que você tem dados, a época de Big Data, de algoritmos, nada mais importante do que a ciência jurídica, a academia se debruçar para essa inter-relação entre os dados que constitui hoje a realidade, né? Lembrando agora do lançamento do próximo filme do Matrix, né, do Matrix, que você tem uma realidade virtual, tem uma realidade concreta. E a gente está perecendo, assim como no filme, né? O planeta está perecendo e a realidade hoje é manuseada de vários modos, inclusive virtualmente. Então, o georreferenciamento, as ciências cartográficas, né, de levantamento que vem da geografia, da técnica, elas devem ser observadas de um outro modo, aplicado a esses sistemas. Especialmente no direito ambiental, porque você enxerga um licenciamento ambiental, por exemplo, ele não nada mais é do que um levantamento das referências geográficas, georreferenciadas de um espaço, né? Você tem as unidades tridimensionais, bidimensionais, os levantamentos, o próprio levantamento topográfico, o memorial descritivo da área que está sendo afetada. Todo esse conjunto de informações é super sensível para quem está regulando, principalmente para o empreendimento, para também ter uma concepção do seu desempenho, né? Porque em tempos de SG também, né, Sinara, você não tem o controle do seu espaço, dos impactos que o espaço territorial do seu empreendimento, da sua atividade econômica. Se você não tem esse desempenho gerido, você não tem sucesso hoje, inclusive com o movimento de regulação e outras pressões, né, inclusive de consumidores e instituições financeiras. Então, o olhar da academia é entender que a justiça territorial, a justiça ambiental e ecológica necessita, de fato, de um espaço da norma definido, informações transparentes que deem subsídio para as políticas públicas territoriais, por exemplo, subsidiar melhor os órgãos ambientais no Brasil, que tem um déficit centenário de aplicação, né, do direito ambiental. E eu fico muito honrado, inclusive, de estar como coautor com o professor José Rubens Maratoletti, professora Maria Leonor Cavalcante, nesse artigo. Como você bem salientou, né, Sinara, é uma abordagem inovadora para um problema muito antigo. Né? É um problema muito antigo de que a gente entender que o círculo de regulação em matéria de direito ambiental, ele não basta com uma proliferação, né, de normas. Você não vai proteger mais o meio ambiente publicando mais leis. O inchaço normativo brasileiro é absurdo. Então, e como antípoda, você tem um déficit de estrutura e instituição absurdo. Né? Você pensa agora o IBAMA e o ICMBio, com dois concursos acabaram de ser autorizados. Né? Fazia quase 10 anos que não tinha um concurso de analista ambiental, salvo engano foi em 2012. Então, é uma característica do próprio direito ambiental necessitar dessa implementação, e para isso a gente precisa de instrumentos, e o geodireito tem uma premissa que é fundamental para todos nós, né? Profissionais da área jurídica, engenheiros, biólogos, inclusive agentes políticos, para decidir qual a política pública, ter o fomento dessas informações geográficas, esse sistema de informação geográfica, que é o que é mais denominado. Né?
E, Bruno, o que que tu nos conta sobre a legislação? Como é que tu tá vendo a legislação, a normatização? Uhum. Em matéria ambiental, né, senhora, assim, o Brasil tem uma posição de privilégio no mundo todo, apesar de todos os nossos, né, hoje de manhã à noite você vê problemas ambientais, né, problemas com povos tradicionais, que esse julgado importantíssimo no STF. Então, apesar disso tudo, o Brasil tem um lugar de destaque que vem, inclusive, sofrendo retaliações, retrocessos, é bem que se diga, né? Mas o Brasil, por muito tempo, principalmente pós-Constituição de 88, tem um framework regulatório e de legislação, né, normas ambientais muito robusto. A própria Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938 de 81, é uma lei que é paradigmática. Você tem, e isso a gente traz no artigo, inclusive, né, de você pensar lá em 81, 31 de agosto de 81, quando publicada a lei, a grande lei ambiental brasileira, nos objetivos você tem tecnologia, você tem incentivo à informação, você tem incentivo à participação, ao incremento desse sistema de gestão de recursos ambientais. Então, o meu ponto de vista normativo, o Brasil ele tem uma posição consolidada, mas como o ministro Herman Benjamin traz em muitos artigos e escritos e julgados dele, a fase do direito ambiental hoje é a fase de concretização. Não por acaso, o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, publicado no fim de 2019, chamado Estado de Direito Ambiental, o primeiro relatório global, foi uma abordagem de juristas do Programa Nacional do Meio Ambiente da ONU, e nesse relatório eles definiram o desafio hoje de Estocolmo, né, de 1972 até hoje, você tem um inchaço legislativo de instituições no mundo todo. Você tem, e eles colocam categoricamente, não tem um país do mundo, salvo raras exceções, que não tem um órgão ambiental ou uma lei de proteção ao meio ambiente. Isso é fato. Agora, qual é o quantum de eficácia dessas leis? Qual é o nível de efetividade? A efetividade você mensura com conformidade, compliance com as leis, né? O efeito dissuasório, o efeito de convencimento dessas leis, e esse é o grande aspecto brasileiro hoje, que o ministro Herman muito bem reitera. No círculo, né? No caminho regulatório, você tem a produção da norma, você tem a discussão dessa norma, o encargo para os agentes de aplicação dessa norma, e para fechar esse círculo regulatório, você tem a implementação. Só que esse é o grande desafio hoje. Né? O direito ambiental precisa ser aplicado. Será que ele pode ser aplicado, está sendo eficazmente aplicado com essa concepção de função regulatória, essa função de política ambiental brasileira, que não se interessa por um incremento da regulação, pelo contrário, captura, coopta, como a gente tem visto. Então, eu vejo que as leis brasileiras ambientais têm um nível excelente, um nível avançado. Agora você precisa de uma maturação na concretização dessas leis. Acho que não é o momento mais legislativo. Acho que a dogmática, a hermenêutica legislativa e a concepção do direito legislado está muito apurado. Né? Você tem a Constituição Federal, né? Coloca no 225 que é de todos esse direito. É fundamental. Mas é muito esquecido que ele é um direito de dupla instrumentalidade, como o professor Canotilho fala muito nos seus trabalhos. Ele tem a dimensão objetiva de uma prestação do Estado, ou seja, um direito objetivo fundamental, individual e coletivo, mas você tem o dever fundamental. E esse dever também é a coletividade. Então eu acho que um dos sintomas para essa falta de concretização das leis é você esquecer a coletividade, é você esquecer os regulados, você esquecer a participação da sociedade, principalmente no CONAMA, por exemplo. Né? Ilustrar um exemplo. Então, o efeito normativo, a maturidade constitucional, ambiental, em nível nacional ou internacional, ela já está muito bem consolidada. Né? O próprio relatório do IPCC, né, assinado agora, afirmou que as mudanças climáticas, e até faço um concerto, não é mudança mais, é emergência, né, climática, o Parlamento Europeu já definiu, isso já está no dicionário Oxford. Não se trata de mudança, se trata de uma crise, para você apagar essa crise, é uma emergência, de fato. Se você pegar o último relatório do IPCC,
está categoricamente escrito, com mais de 200 cientistas mundiais, é intervenção antrópica. Você tem uma confusão de prioridades do desenvolvimento humano. A atividade humana que está fazendo com que a gente tenha todos esses extremos climáticos. Então, produção de leis não vejo como a grande solução hoje. Eu acho que temos muitas leis, temos leis, inclusive, num sistema fragmentado, apesar da evolução, são leis que às vezes é uma tarefa hercúlea você pensar qual é a lei que é aplicada num tipo de licenciamento hoje. Como profissional da área jurídica, eu vejo isso diariamente. Você pensa, às vezes, uma atividade tem incidência de sem número de leis. Então, o número de leis e a proteção legislativa está muito avançada, mas você não tem os instrumentos. E aí o geodireito vem trazer isso, né? Você precisa entender. Dou um exemplo, o próprio Cadastro Ambiental Rural, né? O CAR, o famoso CAR, que todo mundo fala muito das áreas rurais brasileiras. O último boletim do Sistema Florestal Brasileiro, em 2019, que informa o quanto de áreas de CAR estão cadastradas, salvo engano, definiu que da área existente rural brasileira, que é deveria ser objeto do CAR, tem uma diferença entre o total cadastrado e o total existente de mais de 1.400.000 quilômetros quadrados. Então, é sintomático um número desse. Você percebe que o Brasil evoluiu muito a respeito da proteção constitucional e infraconstitucional do meio ambiente, mas hoje a gente precisa dar um passo atrás e pensar, opa, eu preciso instrumentalizar de um outro modo. E o geodireito traz essa premissa, né? Você precisa entender o espaço da norma, né? Como isso está disposto no cotidiano. Então, acredito que leis ambientais já estamos bastante avançados, agora temos que torná-las concretas. Aplicá-las, né, implementá-las. Exato. A política nacional, ela continua muito atual, né? É uma legislação que continua atual, mas realmente eu sinto que precisava esse aspecto concreto, né, que o geodireito vem trazer com a geografia. Verdade. Então, fala para mim um pouquinho sobre a relação da geografia com o direito. Claro. No Brasil, um país com essa dimensão continental, né, a geografia é fundamental, em que pese outro retrocesso no IBGE, a gente não ter outro censo agora, nesse ano, então vivemos tempos difíceis para qualquer tipo de conhecimento científico brasileiro, então não apenas o direito, principalmente a geografia, você não tem dados, por exemplo, a falta de foco, de orçamento para ser feito um censo, né, demográfico brasileiro numa época de pandemia, é noticiado em todos os jornais, isso é importantíssimo, né? Você tem o número, o desempenho das regiões, geograficamente, socioeconomicamente, como a vacina está sendo aplicada, enfim. Esse é só um aspecto da geografia que é fundamental. E no direito, por exemplo, o patrono da geografia, o Milton Santos, fala há muito tempo que você tem as justiças, a justiça socioambiental, a justiça territorial, os espaços. Você deve entender de um modo ético o espaço e o território, né? No Brasil, principalmente a questão das terras indígenas, o marco temporal que está sendo analisado, isso é pura geografia. Você entendeu o espaço de uma comunidade humana, que não deixa de ser humana, então são indígenas que estão antes de nós aqui no continente, então eles têm um direito mais que fundamental, um direito humano ao território, né? Então a geografia vem desse modo, ela vem concretizar o que o direito precisa, porque o direito não é nada sem o espaço da norma, como eu falava no início, né? Então, exemplos de você entender melhor na regulação. O CAR, como eu falei, ou seja, os imóveis rurais que devem respeitar a reserva legal, que é uma instituição de defender, se você tem um imóvel no bioma amazônico, você tem que averbar essa área de reserva legal em 80% do tamanho do imóvel. Como você dimensiona isso? Com a geografia, porque você tem um sistema georreferenciado. Então, essa é a grande instrumentalidade da geografia no direito. Outro exemplo, que a gente cita no artigo, é o sistema de dados abertos da Prefeitura de São Paulo, que é um sistema que é o portal GeoSampa. Esse sistema é interessante, ele é um piloto assim, que há pouco tempo, né, acho que faz desde 2017 ou 2018 que foi implementado,
mas você tem mapas abertos em shapefile, que é o arquivo aberto, você plota ele para várias dimensões de escala, então você tem recursos hídricos na cidade ao alcance de qualquer cidadão, você tem áreas de risco, você tem índice de poluição e de urbanização, bacias hidrográficas. Então, é o momento de você trazer a tecnologia, principalmente agora, com todo esse avanço tecnológico de Big Data, de dados Big Data e Metadata, né, que são os dados que você tem, que nem tem controle algum, e principalmente no contraste brasileiro, em que você tem o IBGE, que é a grande instituição pública de sistemas geográficos brasileiro, você tem uma capacidade institucional e de orçamento super aquém, e o que acontece na prática? Você deve ver muito isso na prática cotidiana, né, de procuradora. Toda a ação que envolve direito urbanístico e ambiental está dentro de um memorial descritivo, dentro de uma perícia. E de que é feita essa perícia? Você vai lá ver as normas ABNT, sistemas de geografia, sistemas geográficos, sistemas de georreferenciamento. Às vezes o mérito de uma ação é analisar se houve uma disposição de uma limitação da propriedade ou não. Eu advogo por uma concessionária de rodovia, e nesse tipo de demanda a perícia é fundamental. Só que você pensa o seguinte: como esse perito está trabalhando? Quais são as referências dele de instrumento, de sistema geográfico? É Google. Você abre e aí então quer dizer que a concretização da norma ambiental está dentro de um sistema, de um algoritmo, um sistema de satélite do Vale do Silício. Será que a gente não tem um orçamento no Estado brasileiro que possa fazer isso melhor? O IBGE, né, conselhos de monitoramento de desastres, por exemplo, no Brasil, que existe pessoas, instituições e grupos de pesquisa trabalhando a respeito disso. A própria aqui em Santa Catarina, os sistemas de risco, a Defesa Civil aqui no estado de Santa Catarina está aprimorando bastante, principalmente após aqueles acontecidos em 2008 em Joinville, no Vale do Itajaí, com o deslizamento. Ano passado, Santa Catarina, não sei se você lembra, que em julho do ano passado, Florianópolis sofreu um ciclone bomba. Sim. Foram eventos de cerca de 120, quase 150 quilômetros, que foi super rápido. Se você não tem um sistema de monitoramento que de fato faça a correção imediata ou avise, prolifere essa informação ambiental e urbanística e territorial. Então, hoje é fundamental esse tipo de crítica, de desenvolvimento, né? E isso exatamente que tu falaste sobre o uso do Google, o uso de dados que não são oficiais. Uhum. Como que nós trabalhamos sem uma infraestrutura de dados, sem uma política de infraestrutura Com de certeza. dados espaciais implementada. O problema até nos dados informacionais, agora com a LGPD, a gente deu um grande avanço, né? Apesar de que falta muita definição de mais segurança política e jurídica de quem é que vai ser esse agente, né, de dados. Mas o Brasil, né, avançou. Só que esse é um dado de informações, mas não são geográficas. Até tem a geolocalização, né, algum tratamento de dados de empresas que têm a sua localização, o seu endereço, tudo bem, mas você não tem georreferenciado. Você não tem a escala longitudinal, latitudinal. Então, esses termos mais concretos é que a gente precisava ter uma evolução de regulação, né? Isso tanto para quem precisa de licenças ambientais, por exemplo, como eu falei, o ESG, né? Movimento de você revisar a governança e a gestão da sua empresa, do seu negócio. O geodireito é uma aplicação absolutamente fundamental, porque você não tem a rastreabilidade de produtos, que é um outro papel interessante do geodireito. Você tem, por exemplo, um exemplo que a gente cita no artigo, é o projeto, o termo de ajustamento de conduta do MPF, o grupo na Amazônia, com cerca de 30 empresas que trabalham com pecuária e soja no bioma amazônico. Até para todos que estão nos vendo saberem, o bioma amazônico não é a Amazônia apenas. Pega a parte do Mato Grosso, pega Goiás, quase 60% do Brasil. Então, como você fala, bioma amazônico não é só o estado do Amazonas. O Ministério Público Federal fez um TAC em 2009, que até hoje está sendo executado, né, essas obrigações desse termo,
com grandes empresas de produção de soja e de pecuária no bioma amazônico, em que os termos desse TAC, dois deles eram o seguinte: o primeiro é você entregar a planta georreferenciada da área do imóvel, da atividade, que planta ou que explora a criação de gado. Essa planta georreferenciada, ela vai para o sistema do CAR, ou seja, do Cadastro Ambiental Rural, que está dentro do IBAMA, que tem do índice, o Instituto Nacional de Pesquisa, o INPE também, pelo PRODES, né, pelo Programa de Desflorestamento, analisa essa área com mais satélite. E essa produção da carne, da soja, o transporte dela, dentro desse TAC, é exigido também o guia de transporte bovino, se não me engano o nome. E essa guia tem a descrição georreferenciada, tanto do que está sendo carregado, então, quanto do local que foi explorada esse produto. Então, e isso, inclusive, senhora, é objeto daquele acordo que ninguém fala mais, né? Ninguém fala mais do acordo da União Europeia e Mercosul. Esse grande acordo que levou 20 anos para ser tratado na diplomacia brasileira tem regras de fitossanitárias que buscam exatamente a aplicação do geodireito, porque pedem a sua rastreabilidade de cadeia de produção logística, que tem tudo a ver com o SG também para as empresas, grandes instituições, entenderem de onde vem o produto, de onde vem aquela, né, se tem alguma exploração infantil, exploração de trabalho escravo, e isso está dentro da justiça territorial e ambiental, né? Você não pode entender o meio ambiente como só o meio ambiente materialmente dito, né? As relações dele com a sociedade. E esses são exemplos, né, potenciais. A Santa Catarina tem um exemplo que também citamos no trabalho, que é o monitoramento de resíduos sólidos, que no Brasil é outro grande dilema, né? A gente tem 5.570 municípios, aproximadamente, e menos da metade tem aterro sanitário, que é o menos pior das destinações, né? Então, e a rastreabilidade de resíduos, aqui em Santa Catarina, o IMA tem essa portaria desde 2014, que foi implementada em 2018. O Ministério do Meio Ambiente está levando esse projeto para nível nacional. São Paulo já tem, Rio de Janeiro já tem. Você declara a quantidade de resíduos sólidos ou rejeitos, e no cadastramento desse sistema, o regulado tem todo um requisito para você entender a característica daquele resíduo, quantidade, para onde vai. Então você tem a produção, transporte, o tratamento e a destinação do resíduo. Toda a cadeia de existência do resíduo rastreado em tempo real e inclusive em outras ou unidimensional a capacidade desse resíduo. É incrível a dimensão que o geodireito ele nos traz dentro da aplicação, na aplicação das normas, né? Então, eu não consigo visualizar mais o direito ambiental sem esse direito ambiental digital, né? Rastreável, monitorado e sem georreferenciamento. Eu não consigo mais, por exemplo, nas ações que eu cuido, a gente que levam anos, a gente precisa voltar para o básico e dizer qual é o limite daqui. Qual é o limite? Então tudo está muito ligado. Principalmente o avanço tecnológico, né? Eu penso que eu tenho duas premissas assim de crítica porque nós precisamos melhorar a regulação na matéria ambiental. A primeira delas é a inovação. Você precisa ter instrumento regulatório de implementação contemporâneo. Você tem problemas ambientais hoje complexos que exigem instrumentos que tenham complexidade de leitura. Então, isso não tem como ter resultado de eficácia. A segunda crítica é a participação, né? E cooperação. Essas duas críticas são fundamentais hoje. A primeira, inovação. Você pensa, por exemplo, focos de incêndio no Cerrado. Tem alguns casos de iniciativas privadas que eu fiquei sabendo recentemente com alguns colegas, de que estão fazendo rastreamento para focos de incêndio com drones, por exemplo. E aí você, por exemplo, não precisa levar 5, 6 funcionários daquela empresa ou agentes ambientais, né, do órgão ambiental. Você tem um sistema que, inclusive, é mais eficaz, menos custoso para atender esses focos de incêndio. São inúmeros exemplos. E você percebe que é preciso inovar o instrumento ambiental de regulação. E na participação você tem muito do movimento ESG. Você tem o seguinte: eu não tenho que entender a regulação autoritária e top-down. Eu não posso entender que o Estado vai conseguir.
Acabou aquela história em que um agente ambiental vai lá e faz o auto de infração. Hoje, isso está super fadado a não conseguir. Eu tenho um dado Exato. interessante para te dar aqui sobre a regulação. Um acordo do Tribunal de Contas da União do ano passado, o 729 de 2020, ele diz o seguinte: ele tratou do monitoramento de arrecadação das multas administrativas emitidas por 15 agências e órgãos de regulação do governo federal. Mostrou que aqueles entes aplicaram, no período em análise, em 2020, 651 mil multas, totalizando um total de 18,3 bilhões de reais a serem arrecadados. A serem, não foram ainda. Só que desses 18 bilhões de reais em multas, só foi arrecadado pouco mais de 435 milhões. Então, ou seja, 2,3% das multas foram arrecadadas. Cabem várias críticas a esse modelo de sanção. Porque, primeiro, você não tem o efeito dissuasório. O infrator hoje sabe que pode, inclusive ele guarda certo orçamento para pagar as multas, quando essa multa não se torna uma propina. Então você tem um sistema que falta transparência, falta participação. O sistema regulatório precisa ser responsivo, que já é uma teoria há muito tempo trabalhada por autores em regulação no mundo todo, a Responsive Regulation, que fala sobre eu sou um regulado, eu preciso também fazer parte desse campo, desse trade-off positivo, de ganha-ganha, né? Então, a participação, por exemplo, um instrumento que está sendo debatido no Brasil, né? Programas de compliance, por exemplo, de conformidade. Esses programas que evoluíram muito na regulação anticorrupção. Na área ambiental é fundamental, porque a premissa é a mesma. Você tem um órgão ambiental deficitário, você tem uma regulação que não atinge a eficácia que esperado. Então, é o momento de entender que os regulados precisam participar, precisam ter uma reciprocidade, precisam demonstrar esse efeito dissuasório de incentivo, não apenas de repressão e sanção. E dentro dos sistemas de geodireito, esses programas também têm a sua aplicação, porque você tem a conformidade ambiental e técnica de um empreendimento, os já conhecidos há muito tempo, plano de controle e monitoramento ambiental, os PCAs, os licenciamentos, são nada mais nada menos que um programa de compliance. Você tem a análise de melhoria contínua, você tem o PDCA, o ciclo de melhoria, e nada melhor do que fomentar esses programas e trazer essas ideias de referenciamento para dentro deles, para que os licenciados evoluam nesse sentido. Então você tem um fenômeno que autores espanhóis e autores norte-americanos falam de autorregulação regulada, que já é trabalhado na seara criminal, mas isso vai para a seara administrativa. Então, é preciso hoje ter essa crítica de que a proliferação de normas, às vezes, e eu vou dizer mais, a tutela jurisdicional também, Sinara, o direito ambiental, né, ele é feito antes do dano, ele precisa agir antes do dano. Como você falou, as ações demoram muito, a perícia ambiental demora muito, é custosa, é trabalhosa, às vezes não dá o mesmo resultado que se espera. O particular também, ou seja, a empresa, o empreendimento, espera essa ação há anos e não tem essa resposta, ou às vezes a resposta é incompreensível a resposta. O judiciário não tem essa técnica, a administração pública que tem o know-how. E principalmente no Brasil, que não tem câmaras especializadas ambientais, que é outro ponto necessário, especializar a magistratura para a área ambiental. Isso é um ponto que o relatório da ONU fala, né, de 2019, que a baixa eficácia é o engajamento civil, mas é a falta da magistratura e dos juízes entenderem a complexidade da área ambiental. Né? Assim, tem casos, os casos de litígio climático, por exemplo, né, você pensa, Supremas Cortes definindo se a implementação do Acordo de Paris aconteceu ou não. Né? Então, pura técnica em que talvez até é um desconcerto do Leviatã, que é o professor José Esteve Pardo, um espanhol, fala sobre isso. O Estado não tem mais essa capacidade, então a gente tem que entender hoje de outra forma. E o direito ambiental é a participação, é a cooperação e a técnica. Né? Então, por isso o geodireito, a participação e uma regulação mais responsiva tem mais potencial a nos oferecer e a conseguir o objetivo dessa justiça ambiental territorial. Né? Exatamente. Sabe que quando eu estava na faculdade há muito tempo, eu me formei em 1998. Em 93, eu me lembro no primeiro ano, o professor de filosofia dizendo a técnica vai dominar. E eu não entendi, mas professor, mas que técnica? Que técnica? A técnica vai dominar.
nada vai poder ser feito, né, julgado, Sem técnica, né? processado sem a técnica. Uhum. Então, É, por exemplo, como eu falei antes dos pareceres, você tem uma guerra de pareceres em demandas jurídicas em que o perito, e às vezes o perito do juiz, julga a causa. Você tem perito fazendo interpretação jurídica. Tá? Você pensa, o cara é um biólogo, tudo bem? Eu acho sensacional que a gente tenha essa percepção, mas a função de cada um, né? E às vezes o parecer é privado também, o Estado não tem quem faça aquilo, os analistas dos órgãos ambientais às vezes não conseguem debater a respeito de uma controvérsia num processo, aí vem um perito privado, né, gente privado, ainda que equidistante, ainda que sob o encargo do juízo, não é do Estado, né, é privado, que depois as custas vão ter que ser rateadas, então, enfim, você tem várias nuances que a gente precisa da técnica, e o direito chega num limite, né? O jurista chega no limite. O jurista não sabe dizer se aquele local fixa a duna ou estabiliza a mangue. Esse é o grande dilema também, restinga no Brasil, né? esses dilemas de limites técnicos e que extrapolam o direito, eu não sei, alguém falou do som, não sei se tá todo mundo ouvindo. Ah, Tu tá me ouvindo eu acho bem? que é o meu fone. Tô É, te ouvindo? eu sei que quando mexe aqui dá um chiadinho, então eu deixo ele bem paradinho. O que eu sinto, Bruno, é que inclusive os processos, eles estão muitos, assim, eu vejo que depende, inclusive, de um olhar para o passado da área. Uhum. Por exemplo, vou te explicar, só para ver a tua opinião sobre isso. Eu tenho um processo de uma área pública onde eram depositados resíduos urbanos. No Uhum. passado, há 40 anos, ficava longe da cidade, né? Ficava afastado da cidade, mas hoje a Uhum. cidade cresceu e aquela área é uma área industrial, Urbanizada. Uhum. plenamente urbanizada e com muitas indústrias. Então as indústrias do lado, elas se sentiram lesadas por causa do Claro. depósito de Uhum. lixo que hoje terminou, mas Sim. como todo depósito gera uma degradação no Um solo, passivo, né? Que claro. muitas vezes impede o parcelamento do Uhum. solo. O solo não pode ser parcelado quando há degradação, Sim. mas a extensão, são áreas grandes, né? A extensão, tu não consegue mensurar se tu não tiver imagens. Então, às vezes o trabalho é feito em cima das imagens É demais. do Google. E a do Google? Do Exato. Google, isso é Uhum. estranhíssimo, né? Né? Muito. Se pensar que a produção do conhecimento que vai resolver uma lide, um conflito desse, né, é um sistema privado. Né? É um sistema Então, privado. exatamente. Mas no mundo todo, salvo engano, a Holanda tem um exemplo de uma agência estatal de estudos e dados geográficos, e lá eles conseguem ter uma definição do território que é avançadíssima. Você tem escalas assim perfeitas. E isso é um papel que no Brasil, pela dimensão, pela característica dos biomas que a gente tem, desenvolvimento, o potencial de desenvolvimento, a gente tem que parar de olhar também a respeito tem a conservação, tem a destinação dos bens ambientais, ecológicos, mas por outro lado, que é outro tema que eu também tenho estudado bastante, que é essa nova atuação do Estado para o desenvolvimento, que no mundo todo tem chamado de Green New Deal, um New Deal verde, uma atuação do Estado na política, na economia. O Brasil é o grande potencial mundial. Né? Pensar assim, a energia fotovoltaica, energia solar, né? Ou energia eólica. Então, todo esse aparato do geodireito pode fomentar essas relações econômicas, essas atividades econômicas. O BNDES está trazendo alguns projetos que estão começando assim, com valores mais baixos, mas são potencialíssimos para renovar esse potencial de desenvolvimento sustentável no país, a energia, produção e consumo, né? Então, como você falou, chega para o judiciário, a judicialização às vezes ela não ajuda, ela pode atrapalhar. A tutela administrativa,
Em outros países, por exemplo, Portugal, Espanha, o judiciário tem um papel de última ratio em algumas matérias de direito público, e a tutela administrativa, os processos administrativos e a administração pública, ela tem um papel mais ativo nesse sentido de resolver os conflitos, de entender, de ter uma capacidade, um know-how técnico de poder resolver esses conflitos, né? E não levar tudo para um juiz, que às vezes o juiz vai definir, só que o juiz não tem essa percepção, né? E principalmente no Brasil, raríssimas exceções, você tem magistrados que conseguem entender a matéria, chamar, discutir as perícias. Eu tenho casos emblemáticos, né? A gente sempre tem casos que a gente atua, tem casos em que a perícia ficou aquém da robustez da prova e uma inspeção do juízo foi mais conclusiva. Você percebe isso? A mesma coisa comigo também já aconteceu. A inspeção é mais Mais eficiente conclusiva. do que a perícia. A perícia. Perfeito, porque o que eu sinto é que falta, inclusive, uma falta uma clareza, às vezes na perícia falta uma clareza que elabore o que é que as partes querem demonstrar. A perícia, O ela fica, objeto, exato. ela não Uhum. consegue adentrar onde eles querem. Exato. Não, e isso é um sintoma como eu falei, do lugar do direito ambiental hoje, porque você tem, a gente trata isso em alguns outros trabalhos, com o professor Morato, com a professora Maria Leonora, a gente trabalhou a ideia de geração de direito e geração de problemas ambientais. Porque você tem problemas lineares e uma certa geração de leis ambientais, por exemplo, da Declaração de Estocolmo de 72, você percebe até a ECO 92 do Rio de Janeiro, até ali você tinha uma regulação linear, uma regulação de causa e efeito, né, para a matéria ambiental, muito do que veio dos Estados Unidos, a regulação estadunidense sempre partiu de índices de comando e controle, até é bom lembrar isso, que isso é uma grande crítica que nós temos. O programa, a regulação a partir de instrumentos de comando e controle, hoje, às vezes, e grande parte das vezes, ela não consegue compreender o problema ambiental que acontece. E esse problema que você falou de um passivo antiquíssimo num terreno, que hoje que está extremamente antropizado, mas que tem um passivo no solo. Então, a perícia, quem trabalhar nesse caso, vai ter que ter uma percepção sistêmica, complexa do problema. O problema é sinérgico, né? E a regulação estatal hoje, os instrumentos que os órgãos dispõem, não tem essa percepção de uma geração mais avançada de problemas ambientais, entendeu? A própria mudança climática, você pensa assim, tem justiça de pessoas, de indivíduos que nem nasceram, então, concepção até filosófica mais avançada. Outro ponto agora, não sei se você viu aqui, o julgado com a Shell, né, incorporadora, a petrolífera, um tribunal, acho que é regional de Haia, ele condenou a Shell numa ação de litígio climático para desenvolver, aprimorar, incrementar o seu dever de diligência para a cadeia de rastreamento dos produtos e da produção de petróleo. E esse dever de diligência, ele não é apenas a da atividade, mas você percebe, tem um Acordo de Paris, a descarbonização de 2030, todas as grandes montadoras de veículos já estão migrando, já tem datas para isso. Então, o direito ambiental, ele tem essa complexidade, a matéria em si, e do modo como ela está sendo regulada, a falta de vontade política também, que a gente não pode deixar de citar, né? Que o Acordo de Paris, as metas são ótimas, só que as NDCs estão sendo cumpridas, né? Então, todos esses assuntos complexos estão dentro desse direito ambiental, esse direito ecológico, e que envolve nuances complexas que a regulação precisa compreender, os instrumentos de regulação, a própria atuação do órgão estatal precisa compreender de um outro modo, né? E no Brasil você tem um déficit que é evidente, né? E Bruno, o que tu pensa que seria um caminho assim de, de expansão do direito ambiental no sentido da participação social, assim, como tu Uhum, entende o nosso papel, por exemplo, de servidores públicos, de claro. estudantes, qual, Uhum. qual o nosso papel nessa linha de expansão?
cenário eu vejo o seguinte, eu acho que nosso papel ele tem abordagens essenciais. Acho que a primeira delas é disseminar esse conhecimento. Quanto mais proliferado, mais fácil de entender esse conhecimento, né? Essas pautas, essas soluções, e isso for passado de um modo fácil, palatável, eu acho que a população está sabendo. Eu falei para você antes que hoje a gente vai para um supermercado, vai numa farmácia né, com todas as restrições, mas você vê que as pessoas já sabem o que o ponto de não retorno, a savanização da Amazônia, sabe, pessoas comuns do dia a dia que não são experts da área. Então, eu acho que transformar esse acesso para a gente retirar o obscurantismo, porque se você. Primeira coisa, se o geodireito precisa ser aplicado numa terra que não é plana, né? A gente precisa aplicar. O geodireito tem que ser aplicado para uma terra que não é plana, primeiro ponto. É verdade. E, e assim, o segundo abordagem que eu vejo do nosso papel hoje é não entender o direito como um instrumento social. Então, a aplicação hoje do direito ambiental tem que levar em conta a característica do Brasil, os territórios, agora o marco temporal das terras indígenas. Não é uma decisão one fits all, não vai ser um tamanho ou um marco temporal de uma certa data que você define direitos tão complexos. Isso é um problema de política pública, não é um problema de judiciário. Né? Isso é um problema de política pública. Quem deveria demarcar é o Poder Executivo. Né? Isso há muito tempo. Exato, o poder... E aí? Né? Então, eu acho que entender essa capacidade social que o direito ambiental possui, né? E hoje eu fico bem contente por o movimento do ESG, porque eu comentei numa divulgação de uma colega, Karen Machado, advogada também aí do Rio Grande do Sul. Sim, ela tem trabalhado muito o ESG, né? E a gente conversou um dia e eu falei para ela falou, vamos publicar uma série de análises né, do pessoal que está trabalhando com isso, advogados, etc. Ótimo. E eu pensei o seguinte, o SG vem num momento bom, porque traz a iniciativa privada, ele dá as cartas na mesa e diz o seguinte, vocês têm uma missão centenária, né, e a implementação das políticas e normas ambientais e de desenvolvimento sustentável estão numa crise de implementação. Então, acho que as duas coisas se unem. Né? O mercado, que há muito tempo desdenhou e às vezes não acreditou e continua sendo uma das grandes causas para tudo o que está acontecendo, acordou, né? Acordou, e até que ponto, né? Mas serve a nós esse papel de criticar esse momento, de analisar com olhos atentos quem trabalha com isso, né? Porque além de passar a informação, a gente tem que entender o que está acontecendo e ter o conhecimento profundo dessas relações, principalmente pela iniciativa privada agora, que tem muito greenwashing, rainbowwashing, que são aquela maquiagem verde. Você precisa ter a atuação do profissional jurídico, né? Você precisa dos agentes jurídicos, procuradores, magistrados também, por que não, né? Os peritos, todos os profissionais que envolvem o direito ambiental hoje precisam ter noção desses novos papéis, das novas abordagens. E a informação hoje, fundamental. Concordo contigo, é bem isso que eu penso também. Eu penso que nós todos temos esse papel de levar a informação, de debater, de fazer as ligações, né? As relações. Verdade. Entre... E todo mundo está nesse mesmo enfoque de expandir conhecimento e difundir informação, né? Não deixar que as coisas são feitas de uma forma que parece mais complexo. Já tem a sua complexidade, mas eles tornam mais complexo ainda. Né? É hipercomplexo, exatamente. Com a pandemia ela trouxe ainda mais para a discussão pública de desenvolvimento sustentável, né, e de uma nova forma de sistema de produção e consumo. A pandemia ela só corrobora essa crise, né, porque se você investigar os principais relatórios científicos, a pandemia vem de uma zoonose, né, ela vem de um patógeno, esse patógeno consumido por seres humanos, que adentraram algum hotspot de biodiversidade, né, e especula-se que seja na Ásia, né,
E a pandemia traz para nós essa complexidade que a gente está falando. Primeiro, um consumo trivial de um animal com o vírus, né? Consumo trivial que para o sistema, né, de produção e consumo daquela região e do mundo todo é tão trivial, fez com que tudo isso acontecesse, né? Fez que a gente ainda está vivendo sobre esse efeito. Então, é uma característica nossa, o ser humano, né, há muito tempo suga o planeta de um modo de que ele e não percebe os efeitos que vão que causa a partir desse modelo de desenvolvimento, né, que eu digo entre aspas, porque se você pegar o conceito Furtad de desenvolvimento, nós estamos bem longe desse desenvolver, dessa migração para uma outra fase, né, e de qualidade de vida e de meio ambiente. E com a pandemia, a gente viu também a desinformação, Uhum. né? Em área ambiental, principalmente, muita fake news, principalmente no que diz respeito à natureza, das mudanças antrópicas, né? Uhum. E é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. A verdade, a ciência já demonstra isso, né? Não é um consenso, mas é quase um consenso, né? Se você analisar os relatórios científicos. E trazendo para a nossa abordagem de hoje, né, da conversa, a regulação precisa ter uma nova forma de tratar desses problemas, que esses problemas ambientais e ecológicos têm um outro patamar, estão em outro nível de compreensão, né? Os efeitos deles são muito mais complexos, efeitos econômicos, sociais, ambientais, né? Então, e nós da academia, da área da prática jurídica, temos que ter essa maturidade, essa responsabilidade, né? Perfeito. E, Bruno, me diz o que que tem de novidade aí em Santa Catarina que é tão... O que que tu traz de novidade de Santa Catarina e do resto do Uhum. Brasil sobre o Aham. geodireito? Então, aqui em Santa Catarina, o sistema de informação geográfica e o sistema também, o SINFAT, que é o sistema de informações ambientais, né, do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, aqui é um estado que tem um papel precursor em várias iniciativas técnicas, né? Como eu estava falando para você antes, Sinara, aqui no estado tem um levantamento de todo o território, já há esse tipo de sistema aberto, inclusive você acessa na internet, sistema geográfico, de informação geográfica e de território de Santa Catarina, a atuação do Ministério Público Estadual aqui também, com áreas técnicas e analistas a respeito dos sistemas geográficos, para análise de REURB, por exemplo, para análise de conclusão de recursos hídricos ou não, de um recurso hídrico, corpo hídrico ou não, né, de APP em área urbana. Então, esses sistemas têm se aprimorado. O IBAMA também tem um papel fundamental atuando também nos estados, né, de forma supletiva, e de onde é competente. E Santa Catarina tem aquela iniciativa, como eu falei antes, do IMA, do MTR, que é uma manifestação de transporte de resíduos sólidos e rejeitos, que traz essa rastreabilidade e tem requisitos técnicos de uni e bidimensionais a respeito dessa produção do resíduo, transporte do resíduo, da destinação do resíduo sólido. É outra ferramenta fundamental. Aí, em outros estados, o estado de São Paulo tem uma outra, assim como Santa Catarina tem essa iniciativa de manifestação de resíduos agora também, online. Rio de Janeiro também. Aqui em Santa Catarina também tem algumas iniciativas a respeito aqui, Florianópolis, por exemplo. É interessante falar de resíduos sólidos, que Florianópolis é a primeira cidade do país com uma lei para compostagem também, né? Não sei se você recorda. Então, Santa Catarina tem essa Sim, vanguarda, né? quando eu fico em Santa Catarina, eu acho incrível a revolução dos baldinhos e Uhum, essa adesão da população à sim. compostagem, que é incrível. E a compostagem é um grande dilema assim, mundial, porque você pensa só em resíduos sólidos recicláveis, né? O plástico, o microplástico, mas a compostagem tem relatórios da ONU aqui para América Latina e Caribe que falam que o cidadão aqui da América Latina produz de um quilo de resíduos totais no dia, diários, metade disso são compostáveis.
Então, 50% do que você produz diariamente é compostável. E vai para onde isso? Há política pública para isso? A regulação está pronta para isso? Né? Um exemplo interessante é São Francisco, na Califórnia, que é a grande percussora no sistema de compostagem. Foi feita uma parceria com iniciativa privada e Estado lá na Califórnia, e eles têm um nível de destinação de resíduos orgânicos e compostáveis de cerca de 86%, e eles conseguiram reduzir as emissões de metano, que é o principal gás de efeito estufa dos compostáveis, né, porque o metano tem uma capacidade de retenção do efeito estufa 11 vezes pior do que o gás carbônico, você sabia disso? Uma partícula de metano equivale a 11 de gás carbônico. Então não adianta deixar de emitir. Exatamente. Então, e aí as pessoas não fazem a compostagem. Isso vai para o aterro direto, vira um chorume e aí perde economia, perde meio ambiente, etc. Então, lá em São Francisco, eles reduziram a emissão de metano, salvo engano, para números de 1992. Porque lá quase 90% dos resíduos orgânicos são compostáveis e são destinados pela própria população. Que maravilha. Né? Então, e aqui em Florianópolis, salvo engano, que aqui até o sistema é um consórcio entre municípios e você não tem um aterro aqui na ilha, até Biguaçu, aqui eu acho que é 8%, posso estar errado, mas é 8 a 9%, é o top 5 brasileiro. Sim, eu acredito. Aí você pensa, a cidade que consegue destinar 8% dos seus resíduos é o top 5, enquanto São Francisco com 86% de resíduos compostáveis. Então, é claro que isso parte de uma cultura, né, de um engajamento civil, etc. Sim. Mas você também tem que ter iniciativa. O Brasil precisa melhorar a questão de resíduos, porque isso envolve saneamento básico, isso envolve toda a capacidade que tem o município, né? Tem muitas ações discutindo que os municípios devam implementar a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tramitou de 95 a 2010 no Congresso. Né? Então foi 15 anos para sair uma lei que fez agora 10 anos, 11 anos, foi publicada em 2010 e não é cumprida. Né? Então, cadê a logística reversa? Né? Os tipos de resíduos, a responsabilidade compartilhada, que são princípios dessa lei. Então, é muito trabalho a ser feito. Leis a gente tem aos montes, então a gente precisa instrumentalizar essa lei, trazer engajamento social, as pessoas precisam entender que fazem parte do cumprimento da regulação, né? O circuito regulatório, o caminho regulatório faz parte dos regulados, os regulados têm que fazer tem um papel fundamental, né? Não é só cumprir a norma, né? Porque cumprir por cumprir a norma, até Hitler cumpriu a norma, né? Então, no positivismo. Então a lei por lei não causa justiça, né? A justiça não é sinônimo de lei, né? Então a gente precisa instrumentalizar e a regulação ambiental brasileira está muito aquém nesse sentido, né? E é um compromisso de todos, advogados, analistas, técnicos, procuradores, promotores. E acho que esses exemplos trazem novidades. Eu coloco muito otimismo, porque vai crescer o engajamento de novas gerações, os millennials hoje só querem investimentos que tenham uma perspectiva ESG. Uhum. Você tem, por exemplo, os consumidores hoje entendem a rastreabilidade do produto, do que é preciso analisar, né? Então, o direito ambiental está da mesa do café da manhã, tem um sociólogo que fala, o Ulrich Beck, da Sociedade de Risco, né? O último livro dele, que ele escreveu em vida, se chama Metamorfose do Mundo. Uhum. E é sensacional. E ele cita que a questão ecológica e ambiental está do café da manhã até a decisão da política do primeiro-ministro. Exatamente. A decisão está na mão de cada um, né? Exatamente. Eu noto, assim, há já uma consciência bastante do usuário dos serviços e dos produtos sobre os produtos e serviços, né? Falta uma conscientização do cidadão pela política pública na fase de implementação. Exato. Porque a lei é publicada, né? E o direito, ele caminha atrás dos fatos, né? O direito, ele não... É que nem você falou, o processo é um retrato, né? O processo é um retrato de uma realidade que passou. Então, como é que eu posso entender que a tutela jurisdicional é mais contemporânea e atualizada e preventiva em matéria ambiental do que a tutela administrativa? É quase ao contrário, né? É o contrário, exato. É o contrário, a tutela administrativa hoje, né? Se analisar processo administrativo hoje, nível estadual, é uma piada, não tem nem prova pericial, era para ter, né?
direitos dos administrados, né, dos particulares, não são observados. É aquela coisa, toca para frente, multa, como eu falei, né, a TCU mostra que 2% de multas são arrecadados, então, e principalmente na área da Amazônia, é uma incompreensível função estatal que é cooptada, que a gente vê que está sendo capturada, que é preciso ter programas de integridade, por exemplo. O Ministério do Meio Ambiente tem um programa de integridade, o IBAMA tem o seu, o ICMBio tem o seu. Será que esses programas estão sendo aplicados, né? Toda a política de governança. Então, e isso em segurança, não só para a proteção do meio ambiente, que é direito fundamental, dever de todos, como para próprio particular, né? Você tem um órgão que tu não sabe o que vai acontecer, não sabe qual a lei que pode aplicar, qual é o agente federal, municipal, estadual, distrital. Então, o inchaço legislativo a gente já passou, é bem como você falou, Sinaré, agora a gente precisa da concretização, da implementação disso deu uma concepção de desenvolvimento sustentável, que dentro dessa atividade econômica, no Brasil inclusive, a proteção do meio ambiente é um princípio, essência da ordem econômica financeira, está lá no artigo 170, né? Você tem que entender que a ordem econômica, a economia está dentro a economia faz parte da natureza, né? Não há como distinguir natureza. Não tem separação. Você não pensa a economia sobre. Então, isso é outra pauta que empreendedores, gestores, fundos de investimento hoje, né? É engraçado que você sabe como é que veio o ESG veio do Larry Fink, né? A última fase, porque o ESG vem lá do relatório do Kofi Annan de 2004, da ONU, né? Para bancos e instituições financeiras. Mas o ESG ele veio estourar de novo agora, em 2018, porque o Larry Fink, que é o grande CEO lá do BlackRock, foi pescar na tundra do Canadá e não tinha um salmão que ele costumava pescar nas férias. E ele sentiu que isso estava errado. Então você vê do comportamento de um personagem da agente econômico mundial, ele pensou, olha, eu não posso mais pescar se eu continuar dentro do portfólio da empresa que eu trabalho, tiverem empresas com combustíveis fósseis, por exemplo. Então ele deixou, a carta dele diz isso, né, que agora é o nosso portfólio. Então, se cada um, como o Al Gore fala muito, né, one choice, one vote, one voice, você tem uma voz, um voto, e ele junto faz a diferença total, né? Então, se um Larry Fink, com o seu poder, obviamente, com a proporção do poder dele econômico, ele conseguiu refletir a respeito do papel que ele desempenha, nós, todo dia... E impactar, nossa, né? Impactar. Exato. Foi um impacto mundial. Impacto mundial. Sabe que eu fico muito impressionada com o poder da decisão de uma pessoa, né? Ela vai numa cadeia incrível e vai se tornando uma onda, né? É como uma pedrinha jogada no meio de um lago parado, né? Na cachoeira bem dos extremo que Monges. você falou, é onda. É uma onda. Uma onda. Então, assim, tu e a Karen estão, assim, convocados para virem aqui falar sobre compliance ambiental, sobre ESG, vocês estão convocados. Eu disse para a Karen, olha, próximo sábado, se ela não puder, no seguinte, ela vai ter que ser, porque PGM Debate vai continuar aqui no sábado. Opa, eu fico feliz pelo convite. A Karen tá super engajada, né? Eu acompanho Muito. todo o trabalho dela e é importante a gente desmistificar esse movimento e mostrar o que ele significa, exato. Porque fica muito naquela ideia de aquelas empresas são a Apple, né? A Apple lançou o carregador sem cabo, eu acho, alguma coisa assim, né? O celular sem baterias, etc. Mas continua te retirando absurdamente minerais de terra rara, aquele lítio, cobalto, de comunidades tradicionais do Chile, na África. Por falar em greenwashing, você sabe que a indústria de diamante, por exemplo, e ouro no mundo é trilionária, bilionária. Existe um programa de compliance de rastreabilidade do diamante desde 2003 no Brasil e tem lei sobre isso. Então, tem lei sobre isso. Tem uma lei, um decreto. E a Agência Nacional de Mineração, que é a antiga DNPM, ela é o agente regulatório responsável para exigir a certificação de diamantes brutos. E que isso movimenta, inclusive aquele filme Diamante de Sangue, lembra? Blood Diamond, fala a produção de diamante no mundo todo, ele financia tráfico, narcotráfico, violações de direitos humanos, sociais, ambientais. Então, isso, para as pessoas entenderem que greenwashing ou marketing SG não é apenas, eu vou comprar algo reciclado, aquele tênis reciclado. Isso envolve direito humano, sabe? Isso envolve geopolítica, isso envolve a rastreabilidade do comércio internacional. Então,
trazer essas informações para engajar as pessoas no dia a dia, exigir isso de política pública, exigir isso dos profissionais, exigir isso das empresas, do mercado, é o mínimo para a gente se salvar dessa berlinda, porque até 2050 você não vai ter. É um pessimismo emancipatório, eu falo com os amigos assim. Lá vem o profeta do Apocalipse. Meu amigo, mas até 2050 vão ter horários no Rio de Janeiro, meio-dia, que você não caminha, porque vai ser risco de morte, incidência de sol e temperatura. 200 cientistas falaram sobre isso num relatório publicado agora, que foi trabalhado em 6, 7 anos de artigos e pesquisa. E o José, né, e o fulano ali vai falar, olha, não acredito nisso. Então é o impacto da informação, né? Bruno, eu fico assim, ó, maravilhada com toda essa informação que tu está trazendo. Muito obrigada por compartilhar. Eu quero dizer Obrigado. vários comentários aqui. A Cíntia, procuradora do município de Curitiba, Opa, que dando legal. parabéns pela iniciativa. Doutora Daniela Zago também passou por aqui, deixou um comentário. A Karen, maravilhosa live, Que parabéns, Sinara e maravilhoso. Bruno. Eu fico, ó, Obrigado. doutora Daniela Zago, parabéns por este importante evento, sempre com temas palpitantes. Eu fico muito feliz de ter conversado contigo, muito feliz mesmo, Bruno. Tu estás Também, muito convocado, obrigado. que muito obrigada por todo mundo que acompanhou, que comentou. E muito obrigada por esse otimismo que tu traz no teu estudo, sabe? Tu tem me passado muito isso quando tu fala, quando tu explica sobre ESG, Que bom. quando tu traz a tua pesquisa e agora com esse teu artigo novo. Então, eu queria que tu convidasse de novo, assim, Claro. falasse do livro, falasse do congresso que tu me contaste, para a gente dar um encerramento com um convite para todo mundo participar Ótimo. do que está acontecendo aí. Muito obrigado, Sinara. É um privilégio, é uma oportunidade, inclusive, para a gente trocar essas ideias que são tão importantes, esses conceitos, e eu estou sempre à disposição e parabenizo mais uma vez o perfil da PGM, todos que trabalham pelo perfil, né, pela essa iniciativa, que é fundamental trazer esse elo, né, em direito público e ambiental hoje e trazer os atores que participam sobre isso, a academia, e eu estou sempre à disposição. Eu vou reforçar o convite para o Congresso em novembro, Congresso Internacional da Rede JustSide, que é de Justiça e Sustentabilidade com Infraestrutura de Dados Espaciais, que é uma rede de pesquisas internacional, que profissionais e acadêmicos de regiões do mundo todo, aqui da América Latina e Espanha, Portugal. Esse evento é coordenado pelo GPDA também, é o Grupo de Estudos de Direito Ambiental na Sociedade de Risco da UFSC, coordenado pelo professor José Rubens Morato Leite e a professora Maria Leonor Cavalcante, que são coautores no artigo. Eu convido todos a participar e a acessarem lá a página do Instagram do GPDA, é gpda.ufsc, que vai estar as informações todas do congresso. Vai ser um congresso sensacional, vai falar sobre litigância climática, que é o grande tema hoje, que já está trazendo para o Brasil litígios climáticos, e também fazer um marketing do livro também, né, do 40 anos da Política Nacional do Meio Ambiente, que tem vários artigos com nomes consagrados no direito ambiental, organizado pelo professor Edson Milarré. É da editora Plácido, ele já está com promoção ainda nos preços no site, e é um livro sensacional, porque traz várias abordagens, traz o SG, viu, Sinara? Tem artigos de advogadas e profissionais do SG, tem a repercussão histórica da Política Nacional do Meio Ambiente, que é essa grande lei que fez 40 anos, e tem outras obras também, Direito Ambiental e Geografia, deixa eu mostrar a vocês que é da doutora Larissa e da doutora Fernanda Cavedon e o professor José Rubens, que tem vários artigos interessantes aqui, inclusive nossos, também, a respeito do geodireito. E fico aberto a todos, que meu Instagram está aberto também para a gente conversar, e que precisar também posso passar as bibliografias que a gente tem utilizado e trocar essa ideia e a gente avançar nisso, porque é para todos, né? Para todos. A gente pensa que os efeitos dessa pesquisa são para todo mundo, né? E é tão bom estar fazendo algo que vai beneficiar a todos e compartilhar isso, Com Bruno. Muito certeza. obrigada. Muito obrigada pela tua pesquisa, por essa conversa, que seja a primeira de muitas. Vai ser sim, muito obrigado, viu, Sinara? Eu agradeço a todos.
Um abraço e até a próxima. Tchau, um abraço para todo mundo. Beijo. Tchau, Bruno. Tchau, pessoal. Obrigada. Beijos. Obrigado.